Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui no canal, então eu vou fugir um pouco das resoluções de questões e vou mostrar para vocês de uma maneira bem didática, prática, como que funciona a pontuação das questões da UFSC. Então, para quem não sabe, o vestibular da UFSC ele não funciona no formato tradicional. Então, a gente não vai encontrar uma prova com as questões A, B, C, D e E, onde somente uma alternativa está correta, que é o que a gente está acostumado. Então, a UFSC ela funciona no formato de somatório, então vão ser apresentadas várias alternativas e uma ou mais alternativas podem estar corretas. E aí, no final, eu vou colocar a soma o somatório ali dos números das alternativas que estão corretas. Então, o que vai acontecer? Diferente do modo tradicional, onde eu vou ter ou certo ou errado, ou seja, ou eu zero ou eu gabarito a questão. Na UFSC, eu posso ter um valor entre 0 e 1, então eu consigo ter uma pontuação parcial que eu chamo. Então, minha nota pode ser 0,5, 0,7, 0,8 e até chegar no 1. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Você sabendo calcular essa pontuação, quando você estiver estudando e durante a prova, isso você vai conseguir elaborar uma melhor estratégia para aplicar durante a prova e também durante seus estudos. E aí, você vai calcular mais rapidamente e vai conseguir calcular também o risco. Qual que é o risco de eu assinalar tal questão, tal alternativa, ou não assinalar tal alternativa? Se eu assinalar essa alternativa, quanto que eu vou perder ou quanto eu vou ganhar? Certo? Então, você consegue fazer umas análises sabendo disso. E é o que eu sempre falo, você não basta você saber o conteúdo da prova, você tem que saber fazer a prova. O que é saber fazer a prova? Ter atenção com o tempo que você está levando para cada questão, você vai ter que tomar decisões muito rápidas durante a prova. Então, você vai ter que decidir rapidamente se eu assinala essa ou essa. Então, quanto mais preparado você tiver nessa parte mais técnica, que não seja de conteúdo, você vai ganhar mais tempo. Você vai ter mais tempo ali para pensar e fazer uma boa prova, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, então, 3 situações. Quando a gente gabarita a prova, quando a gente gabarita a questão, desculpa, quando a gente zera a questão e quando a gente faz a pontuação parcial e como que eu calculo essa pontuação parcial. Então, a gente vai começar. Nós vamos começar. Na verdade, eu queria mostrar aqui a equação que é dada no edital de como a gente calcula a pontuação, que é esse monstrinho aqui. Claro que não é, parece um monstro, mas dá para a gente aplicar facilmente, só que é uma equação que, olhando assim, não é tão prática da gente ficar utilizando toda hora. Então, você pode usá-la, mas eu vou tentar mostrar de uma maneira bem fácil aqui para a gente resolver assim, sem pensar muito, ok? Então, vamos lá, eu vou trazer aqui um exemplo, que é a seguinte. Como que eu gabarito a questão? Então, vamos começar pela a mais óbvia, digamos assim. Então, coloquei aqui algumas assertivas: a terra é plana, a lua é feita de queijo, o mel é doce, os peixes vivem na água, a chuva é molhada, as vacas voam e as maçãs são azuis. E aí eu já marquei aqui as alternativas que estão certas. Então, eu tenho 3 alternativas corretas: a 4, a 8 e a 16. Então, se eu marcar aqui a 4, a 8 e a 16, vamos colocar as estrelinhas roxas como se eu tivesse assinalado. Eu vou ter o meu, eu vou gabaritar, vou tirar 1 nessa questão. E aí, lá no gabarito, você vai escrever o número, aqui 16 mais 8 mais 4, você vai escrever 28, ok? Tirei 1. Então, esse é o mais lógico. Eu quis começar por aqui, para quem ainda não conhece também como que é a prova da UFSC, são assim, assertivas, e aí tem os números aqui, tá? Que estão em potência de 2, ó, 2 na 0, 2 na 1, 2 ao quadrado. E agora, a gente vai ver como que a gente zera uma questão. Então, assim, na UFSC,
assim, é difícil a gente saber todas as alternativas, né? Às vezes a gente tem até 7, aqui vai até 64, são 7 alternativas. Então, nosso objetivo primordial é não zerar. Então, assim, vamos tirar o objetivo de gabaritar para não zerar. Vamos trocar, que fica um pouco mais tranquilo da gente pensar. Okay? Então, como é que a gente não zera uma questão? Porque o que acontece? A gente pontuando um pouco em cada questão, nessas parciais, no final dá certo. A gente vai somando e consegue uma boa nota. Então, a única coisa que a gente não deve fazer é zerar, ok? Então, vamos lá. Como que a gente zera uma questão? Quando a gente tem o mesmo número de alternativas, as alternativas que eu vou assinalar, as incorretas, vai ser o mesmo número de alternativas que eu assinalei corretas. Como assim? Eu coloquei aqui que o mel é doce e que os peixes vivem na água. Aí a chuva é molhada, eu fiquei na dúvida, não sei se a chuva é molhada, e aí eu coloquei que a terra é plana e que as vacas voam. O que está acontecendo aqui? Eu assinalei 2 alternativas corretas e 2 alternativas incorretas. Zerei. Aí entra aquela famosa frase que quem já está nesse mundo de somatório já deve ter ouvido, que é uma falsa anula uma verdadeira, né? Então, eu coloquei aqui uma incorreta vai anular a minha verdadeira, ó. Anulou, anulou. Não sobrou nenhuma correta para eu pontuar, ok? Então, essa é uma forma de eu zerar. Ou, então, eu tenho o mesmo número ou maior, obviamente. Por exemplo, eu coloquei ainda que as maçãs são azuis. Então, eu tenho 3 alternativas incorretas, a 1, a 32 e a 64, que eu marquei como incorretas, e 2 corretas. Então, já zerei aqui facilmente essa questão. Ok? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Assinalar, geralmente, que a gente tem certeza. Então, cuidar um pouco com aquelas que você está em dúvida. Claro que tem algumas situações que, como eu falei antes, que a gente pode analisar esse risco da tentativa, né? Quanto que eu vou pontuar, mas isso aí você vai fazer daí na mão, pensar, se eu assinalar essa, eu vou pontuar isso. Se eu não assinalar, vou pontuar isso. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então, vamos fugir de zerar questões. E agora, já mostrei para vocês como gabarita e como zera. Agora, vamos ver como que fica a pontuação parcial, que é o mais comum, tá? Não é tão comum gabaritar todas, né? A gente vai nas parciais. Então, quanto que é? Quanto que vai valer essas minhas parciais aqui? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar a seguinte situação. Eu estava fazendo a prova, eu coloquei que o mel é doce e coloquei que a chuva é molhada, ok? E aí, eu não sabia se os peixes viviam na água e eu coloquei que a terra é plana. Tinha certeza que a terra era plana. Marquei ali. Vamos pensar primeiro se eu zerei ou não zerei a minha questão. Eu marquei quantas incorretas? Uma incorreta e 2 corretas. Então, se aquela frase, uma incorreta anula uma correta, aqui vai sobrar uma correta para eu pontuar. Então, já não zerei, tá ótimo. E agora, o que a gente vai fazer para calcular quanto que vai ser a minha nota? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos fazer assim, ó. A terra é plana, eu marquei ela como eu marquei ali, só que ela tá errada. Então, eu vou colocar um xizinho aqui, porque eu errei essa alternativa. Agora, a segunda alternativa, ela era incorreta. A lua não é feita de queijo. Então, eu deixei de marcar. Então, concordam que eu acertei a segunda alternativa? Não era para ter marcado. O mel é doce, acertei. Os peixes vivem na água e errei. Era para ter marcado. A chuva é molhada? Marquei. As vacas voam, eu deixei de marcar, né? Então, eu acertei. E aqui também. Então, agora ficou fácil para a gente calcular a nossa nota. Nós vamos fazer aqui uma fração que vai ser a seguinte. Eu acertei 1, 2, 3, 4, 5. De quantas? Eu tenho quantas alternativas? Eu tenho 7.
Então, minha nota vai ser 5/7, que é 0,71. Entenderam? Então, não é difícil, concordam? É mais fácil pensar assim do que aplicar a equação que eu mostrei, ok? Vou mostrar outro exemplo com essa mesma questão. Vamos colocar outra situação aqui. Vamos supor que agora eu coloquei todas certas, então o mel é doce, os peixes vivem na água e a chuva é molhada. Mas aí eu acho que, continuo achando que a Terra é plana aqui. Como é que vai ficar agora? Ó, a primeira, xizinho para a primeira, porque eu errei. A segunda, eu acertei, 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 ups, acertei, acertei. Então, eu só errei uma alternativa. Como é que vai ficar aqui a minha pontuação? Minha pontuação vai ser 6/7. Lembrando, gente, que não é sempre que eu tenho 7 alternativas. Às vezes vai até 16, até 32, até 64, varia, não tem padrão nenhum. Então, minha nota aqui vai ser 6/7, que é 0,85. Ok? Tá dando para pegar? Então, tá dando para entender? Tá fazendo sentido, né? Vamos para o próximo exemplo. Coloquei aqui uma outra questão. Os pinguins vivem no deserto, o sol é uma estrela, o ferro é um metal, bananas são vermelhas, Japão é um país da Europa e a neve é feita de algodão. Então, vamos lá. Você estava na dúvida. Ó, percebam que agora eu coloquei só 6 alternativas. Eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que o ferro é um metal. Mas a única coisa que eu sei é isso, que o ferro é um metal. Quanto vai ser a minha nota? Quanto vocês acham que vai ser aqui minha nota? Ó, pensem, pausa o vídeo para tentar pensar. Essa aqui, eu acertei. Essa aqui, eu errei, certo? E as outras aqui, eu vou acertar. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 de 6. 5/6 vale 0,83. Ok. Então, bem tranquilo, tá? Estão vendo que não é difícil fazer esse cálculo parcial. Vou colocar aqui o nosso último exemplo, se é, por exemplo, se eu colocar que o Sol é uma estrela, o ferro é um metal, coloquei que o ferro é um metal. Só que eu acho que os pinguins vivem no deserto. Então, como é que vai ficar a minha situação aqui? Então, os pinguins vivem no deserto, eu marquei como certa, mas ela tá errada aqui. Marquei o que não devia marcar. Agora, o Sol é uma estrela, ok. O ferro é um metal, ok, marquei. As bananas são vermelhas? Tá errado, mas eu não marquei. Então, você acertou a alternativa. Essas, a mesma coisa. Então, o que vai acontecer aqui? Minha nota vai ser a mesma ali da anterior. Aqui a gente vai ter também 5/6, que é 0,83. Então, vejam bem, na mesma questão, eu consigo ter a mesma pontuação marcando diferentes alternativas. Por quê? Lembram da frase que uma incorreta anula uma correta? O que vai acontecer aqui, ó? Essa incorreta que eu marquei vai anular uma correta. Então, no final da história, vai sobrar só uma correta, ok? Que foi o mesmo caso daqui, ó. Aqui eu só acertei uma. Então, por isso que aqui e aqui eu vou tirar a mesma nota, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tentei trazer aqui uma maneira bem prática para a gente trabalhar. Para o vídeo não ficar muito longo, até eu queria trazer a parte de discursivas, como é que funciona as notas da redação e também da parte de pesos, porque agora a UFSC introduziu essa diferenciação, então,
Matemática vai valer mais para quem vai fazer engenharia. Então, a gente tem um sistema de pesos que eu quero mostrar para vocês. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem a continuação desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.